Boa noite. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a matéria de humanização. Eu gostaria que todos vocês fossem muito bem-vindos à nossa aula remota de atendimento humanizado em saúde. Meu nome é Bárbara Pereira Quaresma. Eu vou me apresentar um pouquinho, já que a gente vai passar esse semestre juntos, e teremos alguns encontros remotos para que a gente possa tirar as dúvidas, conhecer melhor da disciplina, discutir alguns assuntos bem importantes. Então, hoje eu me apresento a disciplina, falo um pouquinho do nosso trabalho, que vai valer lá aqueles 2 pontos na média, e introduzo vocês nesse mundo de não só humanização, mas quando a gente fala de educação em saúde, nós estamos falando de algo muito maior do que somente anatomia, do que somente farmacologia, né, do que o estudo, às vezes, de alguns tipos de exames, cirurgias e procedimentos. Quando a gente fala de atendimento humanizado, quando a gente fala de educação em saúde, nós estamos ampliando a nossa visão e estamos tentando tornar mais humano todo esse atendimento. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Vamos aperfeiçoar o nosso entendimento sobre isso? Então, vem comigo. Quando a gente fala de atendimento humanizado, eu preciso entender, eu preciso ver a outra pessoa a qual eu estou me relacionando como uma pessoa cheia de necessidades, cheia de individualidades, né? Que são coisas normais. Por exemplo, eu prefiro Nescau, mas tem muita gente que prefere Toddy. Isso não torna eu errada, nem a outra pessoa errada. Simplesmente são preferências. Isso é uma forma de você sentir e respeitar a individualidade do outro. Então, quando a gente fala de atendimento humanizado, nós vamos relembrar isso. Outra coisa que eu acho muito importante, fundamental, é nós entendermos que quando a gente fala de tratar um ser humano como um ser humano deveria ser tratado, isso já deveria ser intrínseco, isso deveria ser quase que automático. Não deveria ter uma matéria para ensinar isso. Oi, Cristiane, é sim, seja bem-vinda à nossa aula. É a matéria para o terceiro radiologia e o terceiro farmácia. Por quê? O que que consta no seu horário, meu anjo? Oi, boa noite, professora. Então, para o radiologia, está constando na grade lá que eles mandaram do horário, de novo, saúde e segurança do trabalho com o Roberto. Ah, Ninguém entendi. vai entrar nessa aula. E como é que você conseguiu? É porque eu estou procurando, porque eu sei que o conteúdo do terceiro rádio é esse. Aí eu estava procurando nas grades de todo. Isso é só na grade de farmácia, Ah, esse tema de atendimento humanizado. e vocês receberam por e-mail, é isso? Ah, não, recebemos pelo grupo que o pessoal da escola fez lá, a secretaria, o Hugo, o Eric, o pessoal lá do grupo. Ninguém vai entrar nessa aula, Hum, que chato. Você tem um contato com os porque o link que tá colegas? aparecendo pra gente é a aula do Roberto. É, essa matéria vocês já tiveram do Roberto, né? Ah, Tá, você tem como entrar em contato com os colegas e mandar esse link, por favor? tenho, vou ver aqui, vou mandar pra eles então. No caso, é esse link que eu tô aqui, né? Isso, aí a gente faz o seguinte: você manda para eles, então eu vou dar uns 2, 3 minutinhos para vocês se situarem, né? Vou tentar falar com o Hugo, mas o link certo seria esse mesmo. E aí eu espero vocês chegarem aqui, pode ser? Tá, pode ser, eu vou mandar agora no grupo, porque ninguém vai entrar. Tá bom, então. Obrigada, Cris. Nada, beijo. Beijo, amor. Tô esperando vocês. Tá, vou passar aqui pro grupo já. Tá bom.
vocês perguntarem. Ah, fiquei com dúvida, dei um exemplo, falei alguma coisa, surgiu a dúvida. Na sala de aula, vocês levantariam a mão, né? Eu pararia e vocês falariam. Aqui vocês podem usar o chat, então eu sempre fico de olho aqui no chat para quando alguém mandar alguma coisa, ou então pode abrir o microfone, pede licença, eu paro de falar e a gente ouve qual é a sua dúvida ou participação. Combinado? O segundo combinado que eu queria fazer com vocês é o seguinte: caso vocês tenham algum exemplo ruim para dar, algum exemplo de desumanização ou da forma que você foi tratado errado, a gente vai ser ético, principalmente porque está gravando e não vamos falar o nome nem do profissional, nem o nome do hospital ou da clínica, enfim, da unidade de saúde ou seja lá do que for. Porque isso é ético e vocês serão profissionais. Então, quando a gente vai falar alguma coisa ruim, a não ser que você vá processar, denunciar. Tirando isso, estamos compartilhando acontecimentos, não é bom, a gente não fala o nome. A gente pode até contar o caso, mas não fala o nome. E se for coisa boa, aí sim a gente fala o nome do profissional, o nome do hospital, porque é algo que vai engrandecer, vai fazer crescer, vai somar. Então aí não tem problema falar o nome, tudo bem? Então fiquem à vontade, participem bastante. Vocês sabem que depois essa aula vai pro YouTube. Eu gosto de me comunicar com os alunos pelo Google Sala de Aula, tá? Meu WhatsApp é uma loucura, desde março eu não consigo dar conta dele, tem mais de 400 mensagens, então para mim é muito complicado usar o WhatsApp, eu tenho 2, depois eu vou explicar por quê, então não dá. O WhatsApp ele fica restrito só para algumas coisas. Então eu gostaria de fazer o seguinte, eu vou criar o grupo de vocês, não é grupo, é como se fosse um mural do Google Sala de Aula. Todo mundo que tem e-mail consegue acessar do celular ou do computador. É bem prático, eu coloco o recado lá, todo mundo consegue ver na mesma hora. Não precisa de senha, não precisa de nada. Vou dar um código para vocês, vocês vão acessar e pronto, fica registrado. Ou no computador, ou no celular. E o app que a gente baixa para poder ter acesso ao Google Sala de Aula é super levinho. Se alguém tiver alguma dúvida, eu mostro aqui como é que faz, tá bom? Mas aí a gente deixa isso para o final da aula. E vai ser a minha forma de comunicação com vocês. Todos os recados que eu tiver para dar, eu vou colocar no TW e vou colocar no Google Sala de Aula. WhatsApp, redes sociais, quando dá, eu respondo. Mas não é nenhuma segurança. Então, deixa eu me apresentar primeiro, porque quando a gente fala com alguém, quando a gente conversa com alguém, principalmente quando a gente vai passar um tempo juntos, e nós vamos passar esse semestre juntos, mesmo que numa disciplina EAD, é legal a gente conhecer a pessoa, né? Quem é essa pessoa aí que está querendo falar, me ensinar sobre atendimento humanizado? Então, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Talvez algumas pessoas possam me conhecer das palestras, do curso de enfermagem, de algumas campanhas que eu faço, enfim, e aí, ou das redes sociais. Então, eu vou só fazer um breve resumo, tá bom? Meu nome é Bárbara Pereira Quaresma. A minha formação inicial não era na área da saúde, era na área de informática. Eu era adolescente e precisava decidir o que eu ia fazer junto com o ensino médio. E aí, na época, estava no boom da informática e eu fui fazer o técnico de informática. Trabalhei alguns anos nessa área. Na verdade, fazer o técnico foi uma solução para a minha vida, foi o que salvou, digamos assim, a minha carreira, porque é através do técnico que eu tive a oportunidade de, então, trabalhando, pagar o outro curso, a faculdade que eu queria. Então, vocês que estão fazendo técnico, vocês estão fazendo uma ótima escolha. É a melhor maneira de entrar no mercado de trabalho de uma forma que você consiga até ser mais valorizado, tá? É com o técnico. Você consegue entrar no mercado de trabalho sem técnico? Consegue, mas é diferente, tá? Quanto mais você estuda, quanto melhor o currículo que você tem, mais você consegue negociar, digamos assim, né? Escolher horário, ter um melhor salário, enfim. A ideia seria trabalhar menos, ganhar mais, tá? Mas aí existem algumas coisas aí no meio do caminho, não é o foco agora. Então,
eu fiz o técnico de informática, depois eu fiz o auxiliar e o técnico de enfermagem, super me identifiquei com enfermagem, me senti, é como se eu tivesse achado um propósito de vida, né? Eu tenho as minhas filosofias, tenho as minhas crenças, tudo, mas em relação à profissão, aquilo que eu queria passar o resto da minha vida estudando, o resto da minha vida fazendo, quando eu achei enfermagem, eu sabia que eu tinha achado, e aquilo ali para mim, até hoje, eu tenho certeza que não existe outra coisa que eu deveria fazer além de enfermagem. E aí eu fiz a faculdade também, fiz uma pós-graduação em docência que ensina melhor como falar, como montar aulas, né? Como se preparar para esse momento de aula. A pedagogia, estou no terceiro semestre e estou fazendo MBA, uma pós-graduação em gestão da qualidade e auditoria, que é um assunto também bem interessante na área da saúde. Essa parte de formação. Na parte de experiência, eu trabalhei em alguns hospitais da Baixada Santista, os mais conhecidos, Santa Casa, Frei Galvão, Ana Costa, Santo Amaro, Casa de Saúde, enfim, desde auxiliar até técnica e depois enfermeira. Essa foto que está aqui no cantinho era quando eu era auxiliar de enfermagem há uns bons anos atrás, lá na Santa Casa de Santos. E foi uma experiência fantástica, foi onde eu realmente aprendi na prática o que era enfermagem e como colocar na prática a enfermagem. Aprendi muito daquilo que eu deveria fazer e daquilo que eu não deveria fazer, inclusive com outros profissionais. Home care eu sempre faço, independente de qualquer coisa, é o tipo de trabalho que ele te dá flexibilidade, né? Home care eu vou atender o paciente na casa dele e me dá a chance, né, de cuidar de forma diferenciada. No hospital é tudo muito corrido, então no home care eu consigo ter mais tempo para a família e para o paciente. Trabalho na Escola Técnica Adélia como professora, tutora do EAD, sou coordenadora do curso de enfermagem e também, né, quando a gente estava no período, quando estava antes da pandemia, a supervisora de estágio. Tem uma empresa chamada Atos Saúde, que quem me segue, quem me conhece já ouviu falar. O Atos Saúde é uma consultoria e nós oferecemos cursos de aprimoramento, cursos práticos na área da saúde. E hoje eu trabalho no Hospital Marieta, aqui em Itajaí, em Santa Catarina. Então eu não estou mais em São Paulo, eu me mudei para Santa Catarina, vai fazer um mês agora, dia 6, e estou trabalhando na UTI. Então, atualmente, eu sou enfermeira da UTI aqui em Santa Catarina e continuo com as outras atribuições que eu falei para vocês, além de cursos, treinamentos e palestras. Alguma dúvida sobre a apresentação? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ok. Eu gosto muito de redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube. Então eu tenho todas essas redes sociais, LinkedIn, Twitter, enfim. Quem gosta, fica à vontade, pode seguir, pode curtir. É só procurar por Enfermeira Bárbara Quaresma ou Bárbara Pereira Quaresma e você vai conseguir achar, tá bom? No meu pessoal, quando você procura enfermeira ou Bárbara Quaresma, você vai achar coisas sobre a minha vida, meu trabalho, meu dia a dia. Eu tenho 2 gatinhos, sou casada e ainda não tenho filhos. Então, você vai achar sobre isso. Então, quem gosta de acompanhar, quem gosta de curtir, é só seguir. E se você quiser saber mais sobre trabalho, a parte de saúde, dicas de saúde, aí procura Atos Saúde. Também tem em todas as redes sociais, vídeo, foto, dicas, é só colocar lá Atos Saúde. E sobre o curso de enfermagem, eu posto tudo no Enfermagem Guarujá. Só procurar também em todas as redes sociais, Enfermagem Guarujá, e você vai achar tudo que eu posto sobre o curso de enfermagem, tá bom? Então fiquem à vontade para seguir. Lembrem só que se vocês forem seguir a parte de a mais pessoal, né, a Bárbara Quaresma, eu vou postar sobre as coisas que eu gosto e
possivelmente eu posso criticar alguma coisa que eu não gosto. E aí eu peço só o respeito de vocês. Essa matéria, ela também fala sobre isso. Atendimento humanizado em saúde, mas a gente pode ampliar. Não vamos restringir só em saúde. Vocês vão ter acesso ao AVA, e no AVA vai ter a apostila, como vocês já estão acostumados, unidade 1, 2, 3 até a 16, e também vão ter os vídeos que vão acompanhar cada unidade. E vocês vão observar que ao final de cada vídeo eu faço um desafio para vocês. Então eu sempre vou falar para vocês tentarem colocar em prática alguma coisa que foi discutido naquela unidade, na vida de vocês, na vida prática de vocês. A área da saúde, se nós não colocarmos em prática, ela se torna hipócrita, algo não palpável. E atendimento humanizado, ele segue o mesmo raciocínio. Ou vocês colocam em prática no dia a dia de vocês, ou então é tudo balela. O tempo que a gente perder aqui vai ser jogado no lixo. Outra coisa muito importante a respeito da nossa matéria. Quando a gente fala de atendimento humanizado, não tem como eu abrir a cabeça de vocês e enfiar esse conteúdo lá dentro. Até porque aqui o foco não é necessariamente o conteúdo escrito, mas aquilo que está dentro do coração de vocês. É igual caráter. Ninguém entra num curso de radiologia, de farmácia, para aprender a não roubar, para aprender a não mentir, a não fofocar. Não, a gente entra no curso de radiologia para ser um técnico em radiologia, um curso técnico de farmácia para ser um técnico em farmácia. Então, caráter pode ser o melhor professor do mundo, pode ser o melhor coordenador do mundo. Ele não vai conseguir mudar. A única pessoa que pode mudar o caráter é a própria pessoa e Deus. Tirando isso, ninguém de fora consegue mudar o seu caráter. E humanização segue mais ou menos o mesmo raciocínio. Ou você é um ser humano humanizado ou você não é. Todo ser humano, ele tem lá dentro de si aquele sentimento mais humano, aquele sentimento que você olha para um outro ser humano e você quer tratá-lo como ser humano. Nada fora disso. Não estou falando de carinho, de atenção, de amor, de paixão, de sexo, nada disso. Estou falando de tratar um ser humano como outro ser humano. Por enquanto, eu só estou falando disso. Tudo bem? Todo mundo tem isso dentro de si. Porém, por N motivos, as pessoas ligam no automático ou por deformação de caráter, acabam tratando outros seres humanos pior do que trata animais. E independente da circunstância, isso é injustificável. Quer ver? Quando a gente fala em atendimento humanizado, é muito fácil a gente pensar, por exemplo, num idoso, num velhinho que está lá acamado, precisando da nossa atenção, de uma senhorinha que chega para um atendimento, de uma criança que vai fazer um procedimento, um exame. É muito fácil. Eu vou tratar aquela senhorinha, vou tratar aquela criança, aquela gestante como outro ser humano. Agora, se você pensar, por exemplo, que você trabalhe num hospital e chega uma pessoa com escolta policial e você fica sabendo que ele matou, foi assaltar, matou alguém, atirou, era um trabalhador, uma pessoa de bem. Onde fica o atendimento humanizado? Você vai conseguir ser um profissional? Não estou falando passar a mão na cabeça de bandido, não estou falando de admiração, eu estou falando de atendimento humanizado. Você é uma pessoa humanizada com o porteiro, com o motorista do ônibus, com a moça que higieniza, ou o moço, que seja a pessoa que faz higienização do local que você trabalha, do lugar que você mora, da escola, a inspetora. Você consegue tratar essas pessoas como seres humanos de forma digna, decente? Atendimento humanizado é isso. Atendimento humanizado não é vestir um jalequinho e falar, agora eu vou trabalhar. Peraí, deixa eu colocar aqui o jaleco da humanização. A partir de agora, eu sou humanizado. E aí, quando você sai do trabalho, você tira o jaleco da humanização e você dá patada em todo mundo, você não passa por cima da vassoura, chuta o lixo,
Você não cumprimenta o assessorista do elevador? Você não, nada. Você passa por cima de todo mundo, não pede licença, não agradece. Você não é um profissional humanizado. O profissional humanizado, ele é humanizado no seu dia a dia, em tudo que ele faz. Se você por acaso parar e pensar e falar assim, meu Deus, eu acho que eu tô errando. Eu acho que eu não sou tão humanizado. Não significa que não tem solução. Mas foi como eu disse lá atrás. Não sou eu que vou convencer você a ser humanizado. É você que tem que querer ser humanizado. E aí você vai usar as ferramentas que a gente vai conversar aqui, algumas dicas, alguns exemplos, vai colocar em prática e vai se tornar cada vez mais humanizado. Tudo bem? Então, vamos adiante. Vou falar brevemente do nosso trabalhinho semestral. Nosso trabalhinho de 0 a 2 pontos, ele precisa ser elaborado de uma forma que eu consiga comprovar para a escola, inclusive, que vocês fizeram esse trabalho. Então, no semestre passado, vocês acompanharam como tudo aconteceu, vocês precisaram escrever, né, formatar lá bonitinho um trabalho e enviar. Eu vou deixar meio que aberto essa parte da escrita, tá? Não precisa ser no formato Word, ABNT, não. Preciso ter algum material escrito como forma de comprovação que vocês fizeram aquele trabalho. Mas não precisa ser no Word nem na ABNT. Se você quiser fazer, parabéns para você, isso vai ser bom para a sua vida. Mas você pode fazer em formato de apresentação. Então, fazendo PowerPoint, você pode fazer, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de um chamado Prezi. As minhas apresentações da pós-graduação, eu só faço no Prezi. Vou colocar aqui, ó, no chat para vocês, mas é Prezi com Z, ó. Prezi. Depois pesquisa. É um site que você monta apresentações e ficam apresentações interativas. É muito bacana. Dá para usar a forma gratuita e eu aceito se você quiser fazer. Super fácil porque ele tem modelos pré-definidos e você só vai colocando o seu conteúdo ali. Pode ser manuscrito também. Manuscrito que você diz, escrito à mão, aí é mais complicado, tá? É mais complicado porque o escrito à mão você vai ter que tirar foto, você vai ter que documentar isso de alguma forma. E aí, para ser válido como documento, que é o que eu preciso enviar para a escola, você vai ter que escanear. No semestre passado foi uma situação. A gente precisou aceitar de algumas formas porque não teve preparo. Mas agora vocês já estão mais acostumados, já estão mais preparados. Então, se por acaso fizer manuscrito, tem que ser uma coisa assim magnífica, letra legível, sabe? Bem caprichado, porque eu dou nota pelo capricho também. Então, vai fazer manuscrito? Pode, mas tem que ser muito, muito, muito caprichado. Desde a letra, até a cor, até a forma como você vai colocar o conteúdo no papel. E não pode ser foto, tem que ser escaneado. Então, você vai numa papelaria, enfim, numa lan house, e vai pedir para eles escanearem aquele documento. Tudo bem? Se for assim, pode. Se não, fazer direto no computador. Vamos lá às outras especificações do nosso trabalho. Eu vou pedir para que vocês apresentem, só que assim, eu não vou ter encontros semanais com vocês. É esse encontro, depois a gente vai se encontrar mais uma vez antes da P1 e mais uma vez antes da P2. E só. Então, não tem como a gente gastar tempo da aula com a apresentação de trabalho. Vocês vão gravar, tá? Ou gravar um vídeo, ou vocês vão colocar no YouTube, aí vocês veem como vocês acham melhor. No semestre passado, o pessoal fez bem bacana, teve um rapaz que colocou no YouTube e ficou muito legal a gravação dele. Ele foi explicando o trabalho dele. Algumas pessoas fizeram gravados assim, como se fosse aqui no Zoom, né? E depois me mandaram um link. Então, vocês veem o que vocês acham melhor. E aí, ou me mandar por e-mail, ou colocar no Google Sala de Aula, para mim, tanto faz. Vocês têm que achar alguma forma de me mostrar aquele conteúdo que vocês vão me mandar por escrito. Explicar para mim o conteúdo de vocês. Então, não é só fazer o trabalho escrito, tá? Vocês vão me explicar este conteúdo. Pode ser áudio. Se você tiver muita dificuldade em fazer vídeo ou de fazer a apresentação, pode ser áudio.
Tem que ser quantos minutos? Ah, coisa curtinha, bem curtinha mesmo. 2, 3, no máximo 5 minutos. Se passar disso, fica cansativo. Nem eu, nem vocês aguentam, tudo bem? Então, coisa bem curtinha mesmo. Pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser música. Vocês podem, pode fazer grupo? Então, a gente está no meio da pandemia, né? Evitando aí aglomeração e tal. Mas, se vocês conseguirem fazer em grupo, por exemplo, até pelo Zoom, juntar os 5 do grupo no Zoom e explicar, pode, sem problemas nenhum, tá bom? E aí vocês podem fazer grupinhos aí de 5, não precisa ir para casa um do outro, não precisa quebrar a quarentena, vocês podem criar de formas criativas como vocês vão apresentar esse trabalho. Essa parte escrita, como eu disse, ela pode ser uma apresentação no PowerPoint, pode ser escrito, pode ser manuscrito, ou se vocês quiserem usar bastante a criatividade de vocês, pode usar uma dessas formas aqui, ó. Um cartaz, um mural, um banner, uma arte que vai explicar o tema do seu trabalho, tá bom? Então, dúvida até aqui? Pode formar grupo, pode fazer individual. Pode ser dupla, pode ser até 5. Mais do que 5 vira bagunça, tá? Então, de uma pessoa até 5 pessoas. E pode, essa apresentação escrita, como eu disse para vocês, pode ser de qualquer forma escrita. Você tem que me entregar alguma coisa, por e-mail ou pelo Google Sala de Aula. E a apresentação vai ser gravada, ou áudio, ou vídeo, música. E aí vocês veem como vocês acham melhor, tá bom? Então eu deixo livre, porém tem que ter essas duas formas aí de apresentação, a escrita e a apresentada. Os temas são esses 10. Se vocês têm 17 alunos, se são 17 alunos, dá aí uns 4 grupos, mais ou menos. Se todos quiserem fazer em grupo, então tem tema aí de sobra, quase que tem um tema para cada pessoa. Só que para não ficar repetido, vocês não vão escolher. Vocês vão formar aí o grupo que vocês quiserem, a dupla, ou avisar que é individual. E vocês vão... Tem representante de classe? Legal, ótimo, Cris. Então você já tem, a gente já se fala, então fica bem mais fácil. Com o representante eu tento responder. É difícil, mas eu tento. Então, Cris. Depois, vocês vão mandar para a Cris, a representante de vocês, o nome. Por exemplo, a Maria, o João e a Fernanda vão fazer juntos. Então, grupo da Maria, do João e da Fernanda, tá? Eu vou numerar esses grupos. Tentem fazer agora no próximo intervalo, tá? Isso é rapidinho. Vocês, terceiro módulo, já tem os grupos tudo formado. E manda para a Cris e até o final da noite eu sorteio quem vai pegar qual tema. E aí assim a gente deixa isso pronto para vocês produzirem aí. E eu vou precisar desse material até a data de P2. Na data de P2, quando for o dia da prova de P2, aí acabou. Eu não tenho como aceitar mais, tá? Quando sair a correção da P2, eu já pego todo mundo que me entregou os trabalhos, lanço as notas e quem não entregou fica sem. Ok? Alguma dúvida sobre o trabalho? Então, o mais rápido possível, mandem para a Cris e a gente sorteia até o final da aula. Como que eu faço para estudar essa matéria do EAD? Quem é do terceiro módulo não tem segredo, mas para reforçar a informação, vocês vão estudar através das aulas remotas que a gente vai ter, assim, nesse formato. As atividades que eu vou passar para vocês, quando era presencial fisicamente, eu passava atividade no dia. Agora a gente vai fazer um pouquinho diferente, né? Porque a gente não está presencialmente, não tem como.
Então, eu vou passar para vocês algumas atividades lá no AVA. Eu coloco o link da atividade lá, vocês vão lá, respondem aquela atividade e isso vai colaborando com o aprendizado de vocês. Isso, Bárbara, 5 aulas. A gente vai ter aula de atendimento humanizado até 10h40 da noite, tá bom? E vocês vão também explorar bastante a apostila e os vídeos que estão lá no AVA, ok? Então, aproveitem, porque lá as aulas ficaram bem legais, bem interativas, então eu dou vários exemplos, eu falo sobre várias coisas que vocês vão poder colocar em prática e que tem a ver com a nossa matéria. Fiquem tranquilos que hoje, por exemplo, eu não vou ficar repetindo nada que já está lá. Lá tem o conteúdo e aqui eu vou complementar com outras coisas, tá? O mesmo conteúdo, mas de forma diferente. Então vamos começar a nossa discussão e eu vou abrir aqui uma discussão, eu vou lançar para vocês uma pergunta, né, e algumas questões para que vocês possam pensar. Daqui a pouquinho, a gente já vai para o nosso primeiro intervalo super rápido, tá? Intervalo de 10 minutinhos, menos até, deixa eu ver, cadê só? Intervalo de 10 minutinhos e aí às 19 a gente volta para continuar essa discussão. Então, respondam para mim, o que é saúde? Quem participou do minicurso, quem já teve aula comigo ou de alguma palestra comigo, já sabe. Quem aí quer participar e responder o que é saúde? Ok. A Cris participou do minicurso, né, Cris? A Lauren está perguntando, está falando que no AVA ainda não tem disponível nenhuma matéria. Lauren, eu acredito que eles ainda estão adicionando vocês, tá? Porque ainda está tendo matrícula, procura, então eles vão adicionar para os próximos dias. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, se isso se prolongar muito e demorar, eu peço para vocês cobrarem isso do Hugo ou da coordenadora de vocês, que é a Lilian, né? A Juliana Padilha colocou psicossocial, bem-estar físico, ok. Quem mais tem alguma opinião sobre o que é saúde? Estado de boa disposição física e psíquica, bacana, ok. Muito bom. Eu gosto quando vocês participam porque eu consigo saber o conteúdo que vocês já tiveram, às vezes algum professor já falou sobre isso, e aí ajuda no que a gente tem aí para discutir. Eu gostaria de complementar essa visão que vocês têm, ok? E complementar nem sempre é desconstruir, muito pelo contrário, a gente aqui vai construir um conhecimento, vai construir, vocês vão somar tudo que vocês aprenderam até agora no curso com o que a gente vai discutir. Então, quando a gente fala de saúde, eu gosto de tentar exemplificar, deixar de forma prática. O que é saúde? E, na verdade, a intenção aqui é a gente definir saúde, definir humanização e ética. E tentar unir esses conceitos e saber o que uma coisa tem a ver com outra para que a gente consiga aperfeiçoar o nosso atendimento humanizado. Então, o que seria saúde? Alguns responderam bem semelhante, né, seguindo a linha de raciocínio da OMS. A Organização Mundial da Saúde, ele coloca como saúde um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças. Isso é a definição da Organização Mundial da Saúde. Legal, tá errado? Não, não tá errado. É uma definição válida através de pesquisas e reconhecida aí pelo maior órgão de saúde que vai juntando de todos os países, pesquisadores, descobertas, e eles chegaram nessa conclusão com esta frase. Bacana. Se você procurar nos dicionários, a gente pode achar outras definições mais amplas, definições mais complexas. Então, por exemplo, se você procurar no dicionário, você pode achar que é um estado de
equilíbrio dinâmico, não é uma coisa parada, né? É uma coisa dinâmica, que tem a ver com o organismo da pessoa, e aqui não limita necessariamente a pessoa, né? O organismo, seja ele qual for, e o ambiente que está ao redor, o qual mantém características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais. Então, por exemplo, pressão arterial dentro dos limites normais, peso corporal dentro dos limites corporais. Então, isso é identificado como saúde. A forma de vida, a sua fase, o ciclo vital, depende da idade, depende de onde mora, o estado de boa disposição física, psíquica, bem-estar, alguns responderam isso, né? Muito bom. O Paulo participou aqui, o Paulo colocou dormir bem, fazer exercício físico e equilíbrio. Olha, vocês vieram preparados para a aula. Muito bom. Então, saúde, se a gente tivesse que escolher uma definição, ou se nós tivermos que aprofundar e aperfeiçoar o que é saúde. Então, eu diria para vocês que saúde, quando a gente fala um completo bem-estar físico, mental e social, se torna algo muito distante, quase intangível, né? Muito difícil de alcançar. Porque completo é 100%. Então, quando eu falo assim, chego no posto de gasolina e falo assim, completa o tanque para mim, ele vai colocar R$10? Bom, depende, né, de quanto tem no tanque. Mas quando eu falo completa o tanque para mim, é 100%, é até chegar 100%. Eu não posso chegar no posto de gasolina com o tanque vazio e falar, completa o tanque para mim com R$10? Não tem como. Completar é até encher. E quando eu falo saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, eu estou entendendo que uma pessoa só é saudável se ela tiver 100% bem, fisicamente, mentalmente e socialmente. E aí, a gente pode entrar numa crise. Eu consigo ficar 100% bem? 100%? Sem dor, sem mal-estar, sem nenhum dano, sem nada, 100% bem, física, mental, socialmente. Vocês sabiam que tem um estudo que diz que pelo menos 20% da população tem algum distúrbio grave psicológico e que 80% da população tem algum distúrbio psicológico? Pode ser uma depressão, uma tristeza profunda, pode ser uma síndrome do pânico, pode ser tanta coisa, ansiedade. Hoje as pessoas sofrem muito de ansiedade, descontam isso no cigarro, em outros tipos de droga, álcool. Tudo isso é considerado distúrbio mental. Exatamente, Juliana. Nós temos também as doenças crônico-degenerativas, muito bem. Nós temos também doenças que vêm aí por conta do estresse, pressão alta, aí nós temos outras doenças, e aí vai juntando tudo isso. Será então que uma pessoa que tem tudo isso não consegue ser saudável? Vou fazer uma pergunta para vocês, está quase acabando o nosso tempo. Uma pessoa com HIV positivo, tá? Uma pessoa que toma lá os antirretrovirais. Ela pode ter uma vida saudável, sim ou não? Sim. Ok. Quer dizer por quê? Como? Porque ela vai estar fazendo tratamentos certinhos com o remédio, vai baixar lá a taxa viral, vai estar cuidando da alimentação, com certeza, e praticando atividade. Muito bom. É esse o ponto. E também um psicólogo, né? Porque tá com uma coisa dessa é complicado psicologicamente também.